Caminhão de notícias para vocês aqui nesse vídeo. Vamos lá, hoje é dia de Palmeiras e meu amigo, o que não falta hoje também é notícia, tá? Contrato renovado, Palmeiras renovou o contrato de jogador. Palmeiras não deve renovar com mais 2 jogadores. Tem também mais um zagueiro que fica no Palmeiras, o Naves, né, que vai ficar no Palmeiras, já antecipando para vocês. Fica aqui com a gente nesse vídeo. Você que já é de casa, já sabe o que você tem que fazer aí. Chega mais, dá aquele like no vídeo. Você que caiu nesse vídeo de paraquedas, cara, segura tua mãozinha aí se você curtir esse vídeo, se você curtir esse formato, dá o like se a informação te agregar e se inscreve também no canal. O Erlan que tá de castigo aí, eu não sei o que você fez na escola aí, Erlan, mas tá no cantinho do pensamento aí, vai aqui complementar com a gente esse vídeo e vamos junto aqui para mais informações. E a primeira dela, Erlan, para chegar com os 2 pés no peito, notícia boa. Gilberto, nosso lateralzinho direito da base, de contrato renovado, ele que foi titular do Sub-20, aí é uma das grandes promessas do futebol brasileiro, que já pode integrar, inclusive, o elenco profissional do Palmeiras, está de contrato renovado, tá? Até dezembro de 2027, ele que é titular absoluto do Sub-20 do Palmeiras e é visto como um dos principais jogadores aí para o futuro. Ele vive aí uma expectativa de integrar o elenco profissional em breve. O que acontece? Essas oportunidades de cima do time do Palmeiras, ela deve acontecer já no ano que vem. E eu vou explicar para vocês o porquê. É a nossa próxima notícia aqui, depois do Gilberto, tá? O que acontece? Gilberto, olha os números do Gilberto, que negócio absurdo. Só em 2024, isso ano passado, tô falando de ano passado, ele teve 19 assistências aí para os seus companheiros de time, o que é um recorde na categoria em 2021. E nesse ano, a gente está falando de abril aqui ainda, ele já tem 13 passes para gols. O menino é um fenômeno, cara. E ele chegou aí no Palmeiras em 2017, tá desde o Sub-13, foi campeão em todas as categorias do Palmeiras, foi campeão da Copa São Paulo 23, Paulista 23 e Campeonato Brasileiro 24. Enfim, boa notícia, né, cara? Futuro aí sendo mantido para quem diz: ah, não é todo ano que vai ter um Endrick, não é todo ano que vai ter um Estevam, mas pode ter um Gilberto. Não tá bom demais? Se tiver um por cada posição que custe mais de 100 milhões, já tá bom. Mas ele foi grande destaque da Copinha, o moleque é bom pra caramba, tem a bola parada dele, que é um absurdo também, ele já vem se destacando há algum tempo. Precisa de calma, porque muita gente, na hora que acabou a Copinha, até durante a Copinha, né, falou, pô, sobe o moleque já e tal. A gente tem 3, por enquanto, desse ano, a gente tem 3 jogadores na posição, então é meio complicado, e a gente sabe que é um cara que vai chegar no profissional. Se conseguir repetir 50% do que ele está fazendo na base, ele já vai. O pessoal já vai encher os olhos. Assim, a gente fala, se subir no profissional, tiver oportunidades, a Europa vai querer, mas geralmente o moleque desse daí, os caras lá da Europa já tem a capivara dele inteira. Né? Quando a gente está conhecendo o moleque, os caras lá já sabem até a cor da meia de baixo que o cara usa. Então, o pessoal provavelmente já está de olho. E tem que ter calma. Eu acho que é um moleque muito bom. E quando subir, muito provavelmente agora a gente também tem o Giai despontando também. Também tem que ter calma com o Giai, que eu até falei no primeiro jogo aí que tá jogando muito bem. Falei, vou ter calma, mas o moleque tá jogando muito bem. Mas é uma posição muito complicada, é uma posição assim. Uma descida errada que o cara dá, já toma a bola nas costas e toma um gol e fica marcado. Então é uma posição bem ingrata, que corre muito, então tem que ter muita paciência. Mas é muito boa a renovação. Palmeiras só que tá fazendo dinheiro com a base, né? Se for ver, a gente não fazia antigamente, se juntar todas as receitas do Palmeiras, não fazia o que tá fazendo com a base hoje. Exatamente. E aqui até complementando, né? A notícia, falando da notícia a gente falou do Gilberto, agora a gente traz um complemento a essa notícia que justifica muito a subida do Gilberto para o time profissional. Palmeiras não deve renovar com o Mike e Marcos Rocha para o ano que vem, tá? Palmeiras está no mercado em busca de um lateral direito. Palmeiras deve trazer mais um lateral direito. E o Marcos Rocha e o Mike, eles têm contrato até o fim de 2025. E nesse momento não deve haver renovação. Lógico, pode chegar em dezembro lá, Marcos Rocha foi importante no Mundial, foi importante numa Libertadores, numa Copa do Brasil, ou o Mike a mesma coisa. Talvez isso possa mudar, tá? Mas o panorama que se tem hoje, Mike e Marcos Rocha não devem ficar no Palmeiras pro ano que vem. Então aí, qual que é o cenário que a gente tem aqui, né, cara? 2026 a gente pode ter o Giai, Gilberto ou o Palmeiras contratar mais um jogador top, né, cara? Para mim seria o cenário perfeito. E aqui eu dou até para vocês algumas sugestões aqui. Gaston Martirena, Palmeiras. Gaston Martirena. Fica de olho nesse cara aí. Esse cara
Cara, esse joga muita bola. Isso aí, você tem os mais velhos, né? Falaram até de Luiz Advíncula, que tem mas o Luiz Advíncula ele já tem 33 anos, tá no Boca. Você tem o Montiel. O Montiel, por incrível que pareça, não é um cara velho, né? Tão velho. Você tem também o Carlos Espínola, que é um jogador muito bom, um paraguaio muito bom, 25 anos também, bom de bola, enfim. O Palmeiras tem opções aí que pode buscar no mercado, mas ao que tudo indica, nesse momento, Mike e Marcos Rocha não devem ficar no Palmeiras para 2025, que justifica a subida do Gilberto. E, caras, falando também de permanência, Naves Naves fica no Palmeiras. Informação aqui do Flávio Latifi, a gente trouxe essa notícia, o quê? Um mês atrás. Mas aí, o que aconteceu? O Botafogo veio com tudo para cima do Naves. Então pareceu que falou, pô, vocês estão falando groselha. Não, mas realmente, o Naves iria ficar no Palmeiras. O que deu uma atrapalhada naquele momento foi que veio a proposta do Botafogo, mas o Palmeiras recusou prontamente. E aí o Palmeiras aparou as arestas aí com o staff do Naves muito depois dessa janela de transferências conturbada, e o Naves vai voltar a ter mais minutos do Palmeiras, inclusive o setor defensivo do Palmeiras, que tem certos problemas aí, inclusive hoje, em Palmeiras e Bolívar, vamos já ver que o Naves pode jogar. O Abel aí deve ficar entre Naves e Bruno Fux, então é só a gente esperar para ver quem deve jogar, que hoje contra o Bolívar, lá em La Paz, 3.700 metros de altitude, meu amigo. Hoje vai ser pedreira. Então, nessa reunião, o Palmeiras e o staff do Naves, eles já alinharam aí que ele só deixa o clube, ele só sai do Palmeiras se for uma proposta de venda. Uma proposta de venda e que seja vantajosa para os dois lados. O que ocorreu foi o seguinte, o Palmeiras ele só recebeu uma proposta de empréstimo do Naves, empréstimo com opção de compra. O Botafogo enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas o Palmeiras recusou, inclusive até o Abel, né, falou em entrevista, disse que o Palmeiras não era idiota para emprestar para um rival, né, rival de contexto, né, porque o Botafogo nunca foi rival do Palmeiras. Mas enfim, o Naves ele foi cortado do derby por causa dessa proposta do Botafogo e ele ficou fora da lista de relacionados. Então, o Abel agora, ele também conversou com o jogador. Ele também falou com o Naves. Então, agora, o Naves está com as arestas aí aparadas, deve ter mais minutos no Palmeiras. E nos últimos 11 jogos, ele só jogou 30 minutos. Mas agora deve mudar aí o cenário, muito por causa dos problemas na defesa, né, cara? Boa notícia, né? Deixa muito clara a influência do Abel nas contratações, que especialmente da última janela, a gente já viu isso, né? Aquele lance dele, a Leila e o Anderson Barros, que administram isso, e o Abel falou sobre esse lance de não emprestar, né, para o rival. O Botafogo, que está deixando para investir no meio do ano, e não é todo meio do ano que você vai achar o Almada e o Luiz Henrique. Pode ser que no meio do ano, quando eles investirem, eles nem na Libertadores estejam mais. O brasileiro já tenha ficado longe. Então, a gente vê a diferença, né, do projeto que o Palmeiras tem para a galera que está fazendo as coisas meio que nas pressas, meio que na loucura. Bom, já cansei de falar que o Textor é doidão, isso já ficou muito claro para todo mundo, mas teve gente que ficou bravo comigo na época, botafoguense, meu Deus, os caras surtaram. Mas você vê claramente a diferença de quem administra o futebol direito. Eu sei que o Palmeiras já cometeu vários erros e eu acho que se emprestasse o Naves seria um dos maiores erros dos últimos anos, prestar o Naves para o Botafogo. É cara que se tem que sair aí, pelo menos aí uns 80, 70 milhões, tem que ser lá no alto mesmo, porque quando o Palmeiras vai comprar jogador, meu Deus do céu, né? Os caras infracionam o negócio, superfatura. A gente viu quanto o Palmeiras teve que pagar aí no Paulinho. Tudo bem, baita jogador, histórico gigantesco lá no Galo, mas os caras deixam a parada superfaturada. Então o Palmeiras tem que fazer o mesmo, tem que dificultar, não facilitar a vida de rival. E o Naves é muito bom, eu gosto muito dele. Não, desde a primeira notícia que a gente deu aqui, eu já falava que eu discordava totalmente de desfazer dele. E olha como que você vai precisar agora, né? Já o Mikael acabou de chegar aí, teve lesão. É importante lembrar, esse ano aí não teve pré-temporada, já começou no Paulista. Todos os times estão com lesão, todos os times. O Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos tem o Neymar, então o Santos sempre vai estar com lesão, né? Mas os quatro aí estão com lesões sérias, lesões de jogadores importantes. Então é uma temporada que, pô, se você tem um jogador aí que pode ajudar, se não for para ganhar muita grana com ele, deixa ele quietinho no elenco aí, porque uma hora você vai precisar sim. É isso aí, falando de jogo de hoje, Palmeiras e Bolívar, hoje tem reencontro, cara. Hoje tem reencontro entre Palmeiras e uma cria da academia, é isso mesmo. O Palmeiras vai encontrar
um jogador chamado Robson Matheus, que jogou na base do Palmeiras, cara. Ele que passou aí por Cruzeiro, depois ele começou no Palmeiras, passou pelo Cruzeiro, depois foi pro Always Ready e agora está no Bolívar. Ele que atuou, ele é meio-campo, né? Ele atuou com o Vanderlan, o Naves, o Gabriel Veron e o Garcia. Inclusive, ele até deu uma entrevista aqui pro blog do Rafael Reis. Ele falou que enfrentar o Palmeiras é especial para ele. Ele cresceu jogando futebol no Palmeiras, o clube ajudou ele a ser uma pessoa melhor, né? Foi o que você comentou aí a respeito das categorias de base do Palmeiras, o trabalho que é feito, que foi quem formou ele de fato. Então o Palmeiras reencontra hoje uma cria, ele inclusive seleção boliviana, pegou seleção boliviana. Então você vê aí como o trabalho do Palmeiras é bem feito, até em jogadores que a gente nem tem alcance, não tem nem conhecimento mais. E hoje, ao que tudo indica, deve ser um jogo dificílimo. O empate lá é bom negócio hoje, o que você acha? Com 8 desfalques, o Palmeiras tem 8 desfalques hoje, então o bicho deve pegar, e eu acho que o empate, acho que o Palmeiras tem condição de ganhar, tá? Acho que o Palmeiras tem condição de ganhar, mas um empate lá é bom negócio, lembrando que se o Palmeiras ganhar hoje, encaminha a sua classificação, tá? Fica com a classificação bem encaminhada para a segunda fase da Libertadores. E o Palmeiras, ó, vou até pôr na tela aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Opa, eu me perdi aqui, ó. Agora vai. Vou colocar para vocês os desfalques que o Palmeiras tem, ó. Essa informação, esse apurado aqui é do Lance, que é o seguinte: o Palmeiras tem 8 desfalques hoje para o confronto contra o Bolívar. Ó. Rafael Veiga, Marcos Rocha, tem uns caras falando aí que o Rafael Veiga é reforço, sacanagem, Rafael Veiga fora, hein? Vocês deixam de ser corneta com o Veiga, hein, rapaziada? Marcos Rocha, Mike, Murilo, Bruno Rodrigues. Será que a gente vai ver o Bruno Rodrigues com a camisa do Palmeiras, cara? Eu tenho minhas sinceras dúvidas, viu? Richard Rios, Vitor Roque e Mikael. Dureza hoje, hein? Não, difícil, e empate não é mau negócio, obviamente que uma derrota a gente ia lamentar bastante. Os últimos confrontos lá, a gente perdeu um e ganhou aquele com o golaço do Gabriel Menino. Naquele jogo, o Rony acabou com o jogo, por quê? Porque é jogo de pulmão, é jogo de correr pra caramba e saber dosar, né? Mais importante que isso é saber dosar. A gente viu os vídeos aí divulgados pelo Palmeiras, o Alan reclamando do ar. O Alan é muito novo, o Alan tá bem ainda, né? Tá voando, só que o cara não tem experiência na parada, o cara talvez vai querer correr achando que tá no Brasil normal e não vai ser, então tem que saber dosar. É um jogo extremamente difícil, muito desfalque aí. Ainda bem que o elenco tá reforçado, porque se a gente imagina esses 8 desfalques ano passado, né? Não tinha time praticamente. Então ainda bem que o elenco tá reforçado, que mesmo assim a gente tem, por exemplo, Maurício e Paulinho podendo jogar, tá ligado? Então, olha como é bom você investir mesmo, porque aí você pensa no longo prazo. E o Palmeiras ainda depois tem o Bahia. Então, o jogo hoje, um empate para mim tá muito bom. E uma vitória, então, aí já é motivo de comemorar pra caramba. Antes que digam, pô, vocês estão com um pensamento de fracassado, não vai ganhar do Bolívar. O Bolívar ficou 36 anos sem perder para time brasileiro, até que o Palmeiras venceu lá no ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então, além de tudo, o ano que eles perderam foi para o campeão da edição. É muito difícil, é um negócio muito complicado. O pessoal reclama de gramado, o pessoal tem que reclamar de altitude, véio. O negócio é muito desproporcional. Mas eu acho que dá para chegar lá e aprontar sim, porque o time está muito, muito organizado hoje. Dá para dificultar a vida deles também. É isso aí, senhores. O que vocês pensam a respeito? Você que é de casa, chegou aqui, não deixou o like, tu tá de brinquedo em né, cara? Já você que caiu nesse vídeo de paraquedas, você gostou aí do nosso formato, da nossa abordagem, da nossa troca de ideias, das nossas notícias? Você gostou sei lá, você gostou do óculos do Erlan? Você gostou da minha camisa? Cara, deixa o like, por gentileza. Você caiu aqui de paraquedas, pode ser um novo inscrito no canal, é muito importante pra gente. E por que você tá nesse cantinho do pensamento? E o que você fez de errado? Cara, eu tô sem meu Feijão? computador. A minha esposa me roubou meu computador e tem aqui é um grafite muito legal, só que tem coisa que eu não posso mostrar. Só mostrar metade aqui, ó, tá vendo? Não, Ali tá no bom. cantinho, né? É um coração bem hostil, então deixa quieto. Mas tem bastante coisa legal. Ó. O Harry Potter de Flash aqui, o frango do Friends aí em cima. Aqui é o trem de Hogwarts. Tem o Groot aqui atrás de mim, extremamente aleatório. E agora meu cachorro latindo. Enfim, senhores, é isso aí, ó. Cantinho do pensamento. Queimou o feijão, tá de castigo, né? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal por gentileza. Faz o pacotinho inteiro, que hoje tem Palmeiras. A gente volta aí depois do jogo para trocar uma ideia. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau.